e desde então tem procurado manter os costumes da nossa terra. E é com esse objetivo que levamos até vós a música, trajes e bailes da freguesia de Pedro Miguel e também de toda a ilha do Faial. Os nossos trajes, como podem observar, são representativos daquilo que terá sido os finais do século XIX, princípios do século XX nos Açores, mais concretamente na ilha do Faial. Devido aos campos férteis dos Açores, a agricultura foi sempre uma atividade de grande importância nesta ilha e, como tal, apresentamos um grupo de lavradores. Com os trajes de trabalho feitos de cotim, os homens trabalhavam na eira com a forquilha e com o malho, virando e malhando algumas leguminosas e cereais, à exceção do trigo que era debulhado com o trilho. A presença indispensável nos dias de calor era a cabaça, com água fresquinha, como está aqui representada. Como não existia água corrente, recorria-se à ribeira, às fontes e às nascentes, e a água era transportada em recipientes próprios como este pote. A vida do campo era dura e os intervalos para descansar eram raros. A hora do jantar, como então se chamava o almoço, já que o jantar propriamente dito se chamava ceia, era por isso apreciada, sobretudo se fosse mesmo trazido à terra pela esposa ou pela namorada. O campo fértil dos Açores era também propício para a criação de gado bovino. E aqui temos novamente o homem do campo que calça caturnos, sapatos típicos de quem trabalhava na terra. Traz consigo a caneca feita em madeira de cedro com leite de vaca acabado de tirar. A mulher que o acompanha fazia a manteiga utilizando a caneca também ela feita em madeira de cedro, deitando nela as natas do leite e batendo insistidamente, como está demonstrando, fazia a nossa saborosa manteiga. O milho era uma componente essencial na alimentação de então. Os milheirais marcavam a paisagem até à altura de apanhar as maçarocas. Após isso, o milho era descascado em serões que serviam também para conviver e, claro, cantar, tocar e bailar. Depois os grãos eram debulhados e as mulheres aventejavam-nos, isto é, limpavam-nos das impurezas, passando-os entre o balaio e a rasolha. A tarefa era feita ao ar livre para que o vento pudesse limpar as faúlhas que se misturavam com os grãos. Só então o milho era transformado em farinha nos moinhos de vento ou nas atafonas pelo moleiro. Era assim, ao som do búzio, que ele avisava a população que era dia de moer ou que lhe faltavam moendas, isto é, sacos de pano onde era transportado o milho. Antes de ser usada na confecção dos alimentos, a farinha era peneirada. Depois servia para fazer o pão de milho, base da alimentação. Pedimos atenção para esta camponesa, traz o balaio feito de palha e vinho que servia precisamente para guardar o pão de milho, ou nos festejos do Espírito Santo, a massa cevada, um pão doce típico da nossa gastronomia. Seguidamente poderão ver a moça característica da altura. Chama a vossa atenção para o pormenor do cabelo, sempre amarrado, pois menina que se prezasse não usava o cabelo solto. Caso o fizesse, era indispensável o uso de um lenço. As raparigas começavam desde muito novas a aprender as lides da casa, transportar água nas bilhas ou ajudar nas confeições dos alimentos, como os deliciosos biscoitos de milho que acompanham nas folgas. São exemplos das tarefas que estas faziam desde pequenas. E vamos começar a nossa folga. A folga não era mais do que um serão, onde as pessoas se reuniam, após o trabalho, em casa deste ou daquele para bailar ao som dos instrumentos que passo a apresentar. O violão, o bandolim e a famosa viola da terra, diferente de algumas ilhas por ter 12 cordas. De notar que alguns dos instrumentos aqui expostos foram e são fabricados por artesão de Pedro Miguel.
Uma particularidade das folgas era a existência da aguardente e dos biscoitos de milho caseiros que já vimos, pois como diz o provérbio, saco vazio não se aguenta de pé.